examinando as Escrituras no livro dos Salmos, capítulo 35. Agora estaremos lendo a partir do versículo 15. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, os abjetos, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Então nós vemos aqui um relato, uma revelação que nos fala sobre o início da guerra na terra, o início das contendas, o início da ira, da violência, da maldade. Nós vemos aqui que existe uma competição entre aquele que declara a bênção pela presença de Deus, pela fé em Deus, por confiar em Deus, por esperar em Deus, e aqueles outros que desejam as coisas terrenas, porém querem conquistá-las sem Deus, sem a fé em Deus, sem dar glória a Deus, sem reconhecer a Deus. Então, em uma família ou em uma nação onde alguma pessoa requer celebrar a Deus pela sua vitória, pela sua bênção, pela sua realização, ele irá sofrer esse tipo de perseguição por aqueles que também desejam vitória, também desejam sucesso na vida, mas não sentem a presença de Deus, não conhecem a Deus e também não desejam conhecer a Deus, não desejam ter de Deus alguma reprimenda, alguma repressão aos seus desejos da carne, a sua vontade de viver a vida conforme ele bem desejar, sem nenhum tipo de direção de Deus. Então o ímpio, o rebelde, o incrédulo, aquele que não quer a glória de Deus, não quer conhecer a Deus, esse virá a perseguir, a criar uma competição contra aquele que deseja ser conhecido como filho de Deus, alguém que glorifica a Deus pelas bênçãos da sua vida. É assim desde o princípio, é assim que a Bíblia nos relata este confronto. Por exemplo, entre Caim e Abel. Abel conheceu a Deus, foi honrado por Deus, Deus aceitou a sua oferta, Deus mostrou que estava ao lado de Abel, e isso trouxe a ira, a revolta ao coração de Caim. E Caim, na carne, viu a possibilidade de eliminar a vida do seu irmão para que ele não sofresse mais esse tipo de competição que vai além da sua condição, pois Abel é ajudado por Deus, Abel é amigo de Deus. Isso coloca Caim em uma situação de derrota, de humilhação, pois Caim é carnal, Caim não tem aquela comunhão com Deus, aquela força vinda de Deus para a sua vida. Então isso é a origem da guerra. E nós só precisamos então entender é que quando o servo de Deus, como Davi, ou como tantos outros, como Moisés e tantos outros são citados na Bíblia, o próprio Abraão, quando o servo de Deus, ele é afrontado, ele é atacado, ele é ameaçado, então acontece algo que é a palavra de Deus, são as escrituras que assim nos referem, que Deus se levanta para pelejar ao nosso lado. Então o ímpio pode imaginar que o Filho de Deus espiritual não vai saber lutar, não vai saber guerrear, não vai sequer saber se defender. Porém, a verdade é que Deus se levanta, Deus é o escudo, é o que nós estamos aqui
meditando no Salmo 35, o Senhor toma a espada, o Senhor peleja por nós. Então, o que o ímpio se admira é de haver esta guerra entre, por exemplo, uma nação ímpia que não tem o Deus de Israel, por exemplo, que assume para si uma religião de guerra, já desde o princípio, contra Israel, ou contra um servo de Deus que assume uma fé em um Deus de amor, de perdão, de paz. E como que este povo de Israel, este povo de uma religião da paz, do amor ao próximo, amar até o inimigo, como que este povo reage? Como que este povo faz guerra? Como que este povo luta para se defender? Então é algo que realmente a palavra de Deus coloca, que vem de Deus. Deus defende, Deus dá esta ação, Deus dá essa inspiração, Deus dá essa força. Ele treina, ele capacita a nossa mão, a nossa mente, a nossa reação para uma guerra. E de tal forma, bem estruturada, bem armada, bem planejada, com tal resistência e com tal força, que assusta o adversário. É comum o adversário fugir de nós. Nós resistimos, por exemplo, ao diabo como nosso inimigo, nosso adversário, e ele foge de nós. Ele vem por um caminho e foge por 7, dizendo que ele está dividido, desorientado, que ele está enfraquecido, que ele está derrotado. 7 vezes enfraquecido, 7 vezes partido, destroçado. Então isso vem de Deus. Isso vem de um direito de resposta, um direito de reação. É como nós estudamos, talvez no estudo passado, que Davi era afrontado, Davi era perseguido. Eles vinham sem causa, versículo 7, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar. Então há uma reação. O inimigo cavou a cova, o inimigo veio e tramou laços sem causa. Então, dessa forma, essa força vem sobre nós, essa força da reação, de nos colocarmos em defesa da justiça, da verdade. A verdade é que eu sou da paz. Porém, se alguém se levantar contra mim, Deus irá me armar, Deus vai agir para dar a resposta. Então você estará lutando contra Deus. Ali mesmo, quando o evangelho começou a ser pregado, os judeus estavam planejando uma grande reação, uma grande perseguição. Então se levantou o sábio ali no meio do povo de Israel, o sábio Gamaliel, e deu a palavra que ele disse o seguinte, que nós não sejamos achados lutando contra Deus, porque se você está lutando contra o servo de Deus, que traz a palavra de Deus, se você está lutando contra o ungido de Deus, levantado por Deus, que estou, por exemplo, aqui neste ministério, em um chamado de Deus, é vocação de Deus. Então, quem se levantar contra nós estará se levantando contra Deus. E Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Ele não vai permitir que alguém afronte os seus. Versículo 15. Versículo 16. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes, mostrando uma força, uma ira, tentando transmitir a raiva, tentando amedrontar ao rei Davi. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões
a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Então está aqui todo o decreto, está aqui toda a revelação de que Davi está agindo com inocência, ele está louvando a Deus, está obedecendo a Deus, a sua vida, o seu ministério foram dirigidos por Deus, ele foi chamado por Deus, aquela obra é de Deus. Então, Davi clama a Deus: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me, age, responde, dá vitória, peleja contra eles. Eles são teus adversários, eles estão lutando contra o teu servo. Eu te dou graças na grande congregação, vou te louvar, a minha vida é tua, a minha vida é especial. Eu tenho ministério. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa, Deus toda a glória. E Deus realmente vai agir, está agindo em favor daquele que o coração é totalmente dele. Vai louvar a Deus, vai continuar adorando a Deus, vai continuar proclamando a palavra de Deus. Estes Deus ampara, estes Deus protege, por estes Deus peleja, por quem faz a obra, por quem realiza a obra de Deus, a boa obra. Então, há uma consequência, há uma sequência entre este homem e esta mulher que servem a Deus, e nós vemos a diferença. Nós já vemos aqui agora com a proteção de Deus, todos os momentos, e veremos na eternidade, como o profeta Malaquias, como o profeta Daniel também já nos adiantam. Nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que realiza a boa obra e o que não realiza. Você já verá esta grande diferença. Então, vamos estar esperando em Deus, louvando a Deus, porque é o Senhor quem nos dá a vitória. O Senhor dá a vitória ao justo, o Senhor dá a vitória ao que o louva, ao que o adora em espírito e em verdade. Deus está procurando o verdadeiro adorador. E quando Deus encontra, Deus fica perto, Deus cuida, Deus guarda, Ele passa a viver em você. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você e o Senhor vai contigo. Começa a caminhar contigo, viver contigo, andar contigo. Ele te guarda, Ele te fortalece. Ele passa a fazer grandes coisas na sua vida. Então vamos orar para que você também seja batizado com o Espírito Santo, para que Deus te dê vitória, para que o Senhor venha a abençoar a sua vida, honrar a sua vida, porque você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você vai continuar louvando a Deus, realizando a obra de Deus, e Deus vai continuar abençoando a sua vida, fazendo esta diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti agora em favor desta vida, que o Senhor abençoe, batiza com o Espírito Santo, renova, cura a sua enfermidade, livra de todo mal, que ele seja fortalecido no Teu poder, com a Tua presença na sua vida. Vem habitar, Senhor, nesta vida, vem habitar neste lar, nesta família, dando a ele segurança, vitória, bênção, que os milagres aconteçam a cada dia, a cada manhã, junto a esta família. Abençoa também, Senhor, todas as famílias das nações, que a Tua glória, que a Tua bênção se revele, Senhor, em toda a terra. Cubra terras como as águas cobrem o mar. Abençoa as nações, abençoa com vida, com paz, abençoa com graça, com amor, com segurança, com poder, ó Deus, para que vença o adversário, vença toda mentira, todo engano do diabo, de todos os adversários que caiam por terra agora.
Em nome de Jesus, nós clamamos por essas vidas porque amamos essas vidas, Pai, e desejamos e te pedimos a bênção, a vitória, o milagre para todos. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.